O Supremo Tribunal Federal, uma das instituições mais importantes do país, tem sido palco de intensos debates e decisões que impactam diretamente a vida dos cidadãos. Recentemente, um episódio envolvendo o ministro Luiz Roberto Barroso e a questão delicada do aborto gerou vasta discussão e repercussão em diversos setores da sociedade. Este evento, que ocorreu em um momento de transição na Corte, levanta questões profundas sobre o papel do judiciário, a autonomia dos poderes e os limites da atuação individual de seus membros. A pauta sobre a descriminalização do aborto. Em até 12 semanas de gestação, um tema de grande sensibilidade e divisão de opiniões no Brasil, foi trazida à tona pelo ministro Barroso. Sua proposta incluía uma medida liminar que permitiria a enfermeiros e outros profissionais de saúde realizar o procedimento, o que adicionou uma camada extra de complexidade e controvérsia à discussão. A iniciativa de Barroso, que antecedeu sua saída da presidência do tribunal, foi vista por muitos como uma ação estratégica e de grande peso. O voto do ministro, entretanto, não encontrou respaldo entre seus colegas. Por uma ampla maioria, a proposta de Barroso foi derrubada, evidenciando uma clara divergência de entendimento dentro do colegiado. A decisão do plenário, com 10 votos contrários e apenas um a favor, sublinha a complexidade do tema e a necessidade de um consenso mais amplo para questões de tal envergadura. O ministro Gilmar Mendes, ao abrir a divergência, e o ministro Luiz Fux, com um voto apartado, destacaram a importância de uma análise cautelosa e a preservação das competências legislativas. A manobra regimental de Barroso, de antecipar seu voto antes de deixar a presidência, é um ponto crucial na análise deste episódio. Embora seu voto tenha sido derrubado, ele permanece registrado nos anais do tribunal. A interpretação de juristas e observadores políticos é que essa ação visava garantir que sua posição fosse considerada em futuras discussões sobre o tema, mesmo com a mudança na composição do STF. Este movimento levanta debates sobre a perpetuação de entendimentos jurídicos e a influência de ministros, mesmo após suas saídas. A motivação por trás da ação de Barroso foi amplamente questionada, com muitos analistas sugerindo que se tratava de uma militância em prol de uma agenda progressista. A percepção de que o ministro estaria utilizando sua posição para avançar pautas ideológicas, em vez de se ater estritamente à interpretação da lei, gerou desconforto e críticas. Entrevistas e declarações anteriores do ministro, nas quais ele expressou posições políticas claras, reforçaram essa percepção entre alguns setores da sociedade. O impacto da decisão de Barroso, mesmo sendo derrubada, não pode ser subestimado. Ao registrar seu voto e a liminar, ele acendeu o debate e forçou o tribunal a se posicionar publicamente sobre um assunto que, para muitos, deveria ser tratado pelo Congresso Nacional. A discussão sobre a descriminalização do aborto é, em sua essência, uma questão de política pública e moralidade que, idealmente, requer a representação da vontade popular por meio de seus eleitos. A intervenção do judiciário em temas tão sensíveis sempre gera questionamentos sobre os limites da separação de poderes. A principal argumentação contra a intervenção judicial em matérias como o aborto reside na natureza intrínseca da vida. A pergunta fundamental, onde começa a vida, é um dilema filosófico, religioso e ético que transcende a esfera jurídica. Estabelecer um marco temporal como as 12 semanas é uma escolha que não possui base científica unânime e, portanto, se torna uma decisão de caráter político. A ausência de um consenso claro sobre o início da vida reforça a ideia de que essa deliberação deve ser feita pelos representantes eleitos do povo, que podem refletir melhor a diversidade de opiniões da sociedade. A comparação com outras situações, como pacientes em estado vegetativo ou pessoas com deficiências cognitivas severas, que não possuem plena consciência de si ou de suas funções, ilustra a complexidade da definição de vida e direitos. Se a vida é definida pela consciência ou pela capacidade de exercer funções, então esses indivíduos poderiam, em tese, ter seus direitos questionados, o que é inaceitável em uma sociedade que preza pela dignidade humana. Essa analogia
é usada para ressaltar que a proteção à vida deve ser abrangente e não pode ser limitada por critérios arbitrários ou subjetivos. O voto apartado do ministro Luiz Fux, ao enfatizar que a pretensão de criar um direito constitucional ao aborto pela via judicial é inegavelmente antidemocrática, reforça a tese de que o STF estaria usurpando uma competência do Legislativo. Segundo Fux, o constituinte originário, ao elaborar a Constituição, optou por deixar a matéria no âmbito da discricionariedade do Congresso Nacional. A função do juiz nesse contexto seria a de aplicar a lei conforme ela é estabelecida, e não a de criá-la ou modificá-la de acordo com suas próprias convicções. A sacralidade da vida, um conceito frequentemente invocado em debates sobre aborto, não está intrinsecamente ligada à religião, mas sim a um princípio universal, de respeito ao próximo e à humanidade. Argumenta-se que a valorização da vida, em todas as suas fases e condições, é um pilar fundamental de qualquer sociedade justa e ética. Portanto, qualquer decisão que envolva a interrupção da vida deve ser ponderada com a máxima seriedade e deve refletir um amplo consenso social, e não a visão particular de um único juiz ou tribunal. A discussão sobre aborto no Brasil está longe de terminar. A tentativa de Barroso, embora não tenha sido bem-sucedida em seu objetivo imediato, reabriu feridas e intensificou o debate público. A sociedade brasileira continua dividida sobre o tema, e a polarização se acentua cada vez que o judiciário se aventura em pautas que muitos consideram prerrogativas do legislativo. Este episódio serve como um lembrete da importância de um diálogo amplo e democrático sobre questões fundamentais que afetam a vida e a moralidade da nação. A atuação de ministros em pautas sensíveis como esta continuará sendo escrutinada. A sociedade espera que o Poder Judiciário atue com imparcialidade e respeito às leis e aos princípios democráticos, sem ceder a pressões ideológicas ou agendas particulares. O equilíbrio entre os poderes, a autonomia de cada esfera e a representatividade da vontade popular são pilares essenciais para a estabilidade e a justiça em uma democracia. O episódio da descriminalização do aborto no STF, impulsionado pelo voto de Barroso, serve como um importante estudo de caso sobre os desafios da separação de poderes e a interpretação constitucional em um país democrático. A reação do plenário e as diversas manifestações da sociedade civil e política demonstram que, em temas de tamanha complexidade, o caminho do diálogo e da deliberação legislativa é o mais adequado. A temporalidade do debate sobre a vida e seus limites continuará a ecoar nos corredores dos tribunais e do Congresso, moldando o futuro jurídico e social da nação. A imagem de um ministro se despedindo do cargo com um voto tão polêmico e a subsequente derrubada de sua proposta pelos colegas é um indicativo da dinâmica interna do Supremo Tribunal Federal. O embate de ideias e a defesa de diferentes interpretações jurídicas são parte intrínseca do funcionamento de uma corte constitucional. No entanto, a percepção de que houve uma tentativa de militância judicial pode erodir a confiança pública na imparcialidade do judiciário, um pilar fundamental para a democracia. Os próximos capítulos deste debate certamente envolverão o Congresso Nacional, que é o foro legítimo para discutir e legislar sobre o aborto. A pressão para que o legislativo se manifeste de forma clara sobre o assunto tende a aumentar, à medida que a sociedade busca respostas e diretrizes sobre um tema tão crucial. A responsabilidade de definir os limites da vida e os direitos associados a ela recai, em última instância, sobre os representantes eleitos, que devem traduzir a vontade popular em leis justas e equilibradas. Ainda há muitas perguntas sem respostas sobre os desdobramentos futuros. O voto de Barroso, embora derrubado, permanece como um registro importante na história do tribunal, podendo influenciar discussões e votações futuras. A nomeação de novos ministros para o STF também poderá alterar o equilíbrio de forças e as interpretações sobre temas controversos. A vigilância da sociedade e o engajamento cívico serão cruciais para garantir que os debates sobre aborto e outros temas sensíveis ocorram de forma transparente e democrática,
respeitando os princípios da Constituição e a vontade do povo.